O programa hoje vai girar em torno, já está girando em torno do tema ansiedade e doenças psicossomáticas. Nós temos uma matéria muito interessante para você conferir. Com telefones, vão estar aí à sua disposição nesta matéria. Você pode aproveitar, liga, como eu te falei, liga para alguém que precise assistir, ainda está em tempo. Vamos conferir a matéria. Os estudos comprovam que o cérebro humano é formado por aproximadamente 86 bilhões de neurônios e tem de 80 a 100 trilhões de conexões nervosas. Os chamados neurotransmissores que atuam no cérebro, como a serotonina, esta é responsável por regular o humor, entre outras atribuições. Existem diversos neurotransmissores. Quando eles não funcionam da maneira correta, isso pode afetar diretamente o nosso organismo. Mesmo porque não é de hoje que a ciência comprovou que o cérebro e as demais áreas de nosso corpo são interligados. Isso também significa que se alguma coisa não vai bem no nosso emocional, a nossa estrutura física também pode ser afetada, o que explica as chamadas doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas é a dor que traz o quê? A emoção. A dor emocional. O corpo, ele vai gritar, o corpo ele vai reagir diante de uma tensão emocional. Então, o nosso corpo é uma forma muito importante de dizer o funcionamento do meu cérebro. Tudo está em conexão. Eu jamais posso separar. É uma junção muito importante e a partir do momento que a minha mente não está saudável, o meu corpo, ele pode reagir. Vida corrida, rotina estressante, cobrança no trabalho, na vida pessoal, falta de tempo para cuidar de si mesmo. Tudo isso pode ocasionar diversos problemas emocionais, que podem refletir diretamente no nosso corpo. Segundo esse psiquiatra, a ansiedade é o grande problema psíquico da atualidade. Algo que, além de alterar sistematicamente o lado emocional, pode refletir em várias funções fisiológicas. O ansioso é aquele indivíduo que fica preso dentro da própria cabeça, com suas crenças, com seus pensamentos catastróficos. A maioria dos ansiosos tem vários pensamentos ao mesmo tempo, não consegue pensar com segurança nas coisas, está sempre fora do tempo que se espera que ele esteja, está sempre no futuro, sempre antecipando, e ao antecipar de forma catastrófica. Então, se o nosso corpo está tendo uma resposta na ansiedade, é porque o nosso corpo ele não sabe separar dentro da neurobiologia se você está lembrando, se você está vivendo, se você está antecipando. Para o corpo está acontecendo porque está na tua consciência. Então, na ansiedade, gera um estado de ameaça quando você pensa e o corpo vai respondendo. Então, quando o indivíduo chega a ter um ataque de pânico, com dor, com tensão muscular, com falta de ar, pensando que está morrendo, na verdade ele está apenas finalizando um circuito do pensamento dele psicossomático, ou seja, ele está acionando os mecanismos normais do nosso corpo diante de uma ameaça. Só que é uma ameaça imaginária. O indivíduo interpreta como ameaça, mas não é. Quando há um desequilíbrio emocional, literalmente o corpo sente. A partir do momento que o meu corpo está reagindo, a minha mente está alterada, eu estou sentindo dores pelo corpo, eu estou com um quadro de insônia, eu estou com um quadro de irritabilidade, eu preciso descartar todas as hipóteses médicas, eu preciso de uma avaliação médica para ver se o meu corpo, a minha fisiologia está saudável. Descartando tudo isso, eu realmente posso colocar um alerta, dizendo que eu não estou bem emocionalmente. Então eu preciso buscar uma avaliação psicológica para investigar todos os fatores emocionais, para eu poder investigar o meu humor e com isso buscar a psicoterapia.
a importância do autoconhecimento, a importância de olhar para o funcionamento cerebral. Qual o funcionamento cerebral dele? Eu não vou olhar somente para as dores, eu vou olhar para justamente o que está acontecendo na vida desse paciente. Então eu não olho a doença, eu olho a pessoa. Então um convite que eu faço é para que você interprete as suas emoções. Isso é um alerta, é um sinal, é buscar essa ajuda, porque sozinho pode trazer consequências significativas. A Karina tinha acabado de se formar em biomedicina, estava iniciando sua vida profissional na área que ela escolheu e que tinha muita expectativa. O objetivo de romper na profissão era tanto que a Karina acabou trabalhando numa jornada exaustiva. Na época, ela atuava em 2 empresas diferentes. Junto da cobrança profissional da empresa, tinha a cobrança que ela mesma fazia consigo. Tudo isso causou um desgaste emocional. No caso dela, uma ansiedade fora de controle. Primeiro foi emocional, porque sentia a carga horária de trabalho era grande, aí eu sentia que estava sobrecarregada, não conciliava com atividade física, foi onde afetou também o corpo, né? Porque primeiro vem o emocional, sentia taquicardia, o pensamento acelerado, aí depois vieram as dores de cabeça. Quando veio a crise de ansiedade, as dores de cabeça se intensificaram. Vieram piores, associadas até a outros sintomas, né? Fica mais forte, vem uma náusea também. É algo que deixa a gente mais difícil de controlar. Os problemas tiveram início no ano de 2011, quando a Karina trabalhava em cerca de 2 empregos. Ela mal tinha tempo para cuidar de si, não fazia atividades físicas e a pressão no trabalho era constante. A partir daí, a ansiedade se intensificou e o corpo começou a sentir, de fato, alguns dos sintomas. O principal deles, a enxaqueca. Tiveram 2 situações que eu estava indo para o trabalho, tive a crise de ansiedade. Uma eu voltei para casa e outra vez eu fui para a emergência de um hospital especialista em neurologia. E aí, lá eles me aconselharam a buscar ajuda. Quando chegou o dia, ele avaliou, falou realmente o que eu tinha era transtorno de ansiedade generalizada, mas que podia tratar. Aí de lá pra cá ele foi acompanhando, né? E ele falou, a gente vai ter que fazer isso, tomar esse medicamento. Aí daqui 3 meses não dava certo, volta, ele faz outra tentativa, altera, faz mudança na dosagem, ajuste de dosagem e pediu para fazer também terapia. Aí eu fiz a terapia, vi que fazia muita diferença, é muito bom. Ficou assim, acompanhamento e a atividade física também. Falou, olha, se você fizer atividade física vai ajudar bastante. A crise de ansiedade eu não tinha mais por causa do medicamento que ele passou, controle, então eu nunca mais deixei de ir num lugar porque eu estava muito ansiosa. Mas aí quando eu ficava ansiosa dava era dor de cabeça. Ou seja, a ansiedade desencadeou na Karina um quadro de enxaqueca que surgiu por questões emocionais, já que ela conta que antes até sentia de vez em quando dores de cabeça, mas nada perto das fortes dores que surgiram neste período. A biomédica procurou auxílio médico e constatou que enxaqueca tinha uma razão ligada ao aspecto emocional. Aí o tratamento para enxaqueca, a neurologista pediu os exames. Aí ela falou, olha, não tem nenhuma alteração não, a relação da sua enxaqueca é realmente com a sua ansiedade, é emocional. Tensão, no exame físico ela fala, tem muita tensão no seu corpo, precisa fazer algo para relaxar, dormir bem. Depois que eu comecei a fazer atividade física regularmente, eu vi que teve melhora. Daqui a pouco voltamos a falar sobre a luta da Karina para vencer os problemas emocionais e a doença psicossomática que ela desenvolveu. Esse psiquiatra faz um alerta sobre a sobrecarga profissional e cita alguns dos malefícios que as doenças emocionais que afetam o nosso organismo podem ocasionar. Na verdade, a desadaptação que ocorre exclusivamente no ambiente de trabalho, que é o burnout,
É a ansiedade, a desadaptação, é a irritabilidade, a desumanização de um indivíduo exposto a condições de trabalho inadequadas. Em bancos, em repartições públicas, na magistratura, na polícia, no professor, uma sobrecarga. Com a pandemia, por exemplo, que professores tinham a carga horária de 6 horas, ele estava meia-noite terminando as tarefas da plataforma, não sabia mexer, então isso foi criando uma sobrecarga diretamente no trabalho. Voltava para casa, estava bem, mas no trabalho começou a dar pânico, dor muscular, tudo psicossomático pela sobrecarga. É o que nós chamamos de carga alostática, ou seja, é como se fosse uma mola que fosse sendo apertada até que ela não pôde retrair mais, solta a mola e ela fica subindo e descendo, dando ataques ansiosos na pessoa. Nós temos na ansiedade as duas coisas, absenteísmo, que é muito atestado, muita falta ao trabalho, e presenteísmo, que é estar no trabalho, mas não rende, não produz. Ele fica ali maçando barro, né, posso dizer assim, mas ele não consegue produzir o que produzia antes, porque o foco, a atenção dele, a cognição dele, não consegue, ele está preso ao sofrer dele. E olha que não é muito reconhecido pelo meio das autoridades, né? O indivíduo estando ansioso não é muito reconhecido. Então é preciso entender que a ansiedade é uma das grandes condições de sofrimento psicossomático grave, pelo grau de incapacitação que tem. Ao sentir um desconforto crônico, é necessário buscar ajuda médica e, se a somatização emocional for constatada, é preciso tomar outras atitudes. As doenças psicossomáticas mais comuns são o quê? As dores musculares. A fibromialgia é muito falado, né, que são as 7 dores. Então, quando o meu corpo, que é o órgão da dor, está incomodando, eu vejo muito dor no peito, que pode ser um processo psicossomático, claro, retirando toda a hipótese e todos os exames laboratoriais. Descartando tudo isso de parte fisiológica, os exames estão normais, a minha ressonância está dentro do esperado, aí eu preciso fazer uma pergunta muito importante. Como que está o meu emocional? Ao descobrir que a enxaqueca tinha como única razão o transtorno de ansiedade, a Karina tomou algumas atitudes em busca de melhorar a qualidade de vida. Eu saí de um emprego, na época que eu estava em 2, que era pior, onde eu tinha as crises ainda. Aí depois eu saí de um emprego. E aí foi como um alívio, assim, ó, melhorou bastante. Porque eu tinha o outro período para me cuidar, para fazer outra coisa. Não ficava aquela preocupação de estar o dia todo no trabalho e não poder resolver outras coisas. E aí, quando reduzi a carga horária, foi quando o médico me deu alta. Se você se ajudar também, fizer a sua parte, pode ser que melhore. E aí o médico vai tirar o tratamento, vai tirar o medicamento quando necessário. Segundo esse psiquiatra, o tratamento tanto de problemas emocionais quanto de doenças psicossomáticas não podem ser realizados de forma isolada. O modelo biopsicossocioespiritual é tão importante, porque é em cima dele que a gente estrutura os fatores causais daquela resposta da ansiedade ou psicossomática. Então a gente vai no biológico, às vezes necessário usar alguma medicação, a gente vai no psicológico, com psicoterapia, abordagens, mudanças, 53,7% das mudanças psicossomáticas é estilo de vida, viu? Aí a gente vai na parte social, no exercício dos papéis sociais, junto tudo mostra que mudança no estilo de vida, psicoterapia, indicado pelo profissional, o profissional psiquiatra consegue ter uma visão mais holística, mais assim, espiritualizada do atendimento, não seja só de passar remédio, que ele consiga mostrar para a pessoa que a forma com que ele está lidando com a realidade dele está trazendo esse desconforto psicossocial. Então não basta tomar remédio, ele vai ter que mudar o estilo de vida. A tecnologia também é uma aliada para o tratamento desse tipo de problema. Doutora Luciana, que além de psicóloga, atua há 17 anos na área de neuropsicologia, é especialista na chamada estimulação transcraniana corrente contínua, como forma de estimular determinadas áreas do cérebro, em tratamentos de transtornos emocionais, entre outros. Traz a excitabilidade neuronal.
Então, em quadros de depressão, temos evidências A. E o processo psicossomático, eu vou trabalhar as conexões neuronais para que eu possa ter bons resultados. Então, eu vou ter um humor que vai melhorar e aí o TDCS entra com isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu melhore a minha neuroplasticidade, tudo vai trazer um funcionamento melhor, uma completude. Olha, quem tem um entendimento da palavra e já sentiu verdadeiramente a presença de Deus, sabe que Ele é capaz de curar qualquer tipo de doença, seja de origem emocional, física, isso independe. Agora, o que os estudos têm mostrado, a própria ciência, é que a fé é um poderoso remédio contra qualquer tipo de problema de saúde. É importante cuidar de todas as áreas da vida. A área familiar, a área social, a área afetiva e principalmente a espiritualidade. O que eu vejo muito no meu consultório é aquele paciente que permite aprofundar na sua espiritualidade, ele traz respostas muito mais saudáveis, uma melhora muito rápida, acreditar em algo, confiar e ter fé faz diferença no cérebro e isso tem comprovação científica. E a religiosidade da pessoa, ela consegue auxiliar muito a resiliência, o enfrentamento das pessoas. As estratégias de coping psicológico são muito fortalecidas pela religiosidade, pela espiritualidade que a pessoa tem. Além de ter mudado radicalmente a rotina, ter aderido ao exercício físico e ao tratamento com psicoterapia, a Karina, que é cristã, conta que o tratamento espiritual foi um grande aliado para a sua recuperação. Tem a questão que reduziu a carga horária. Comecei a me cuidar quanto a isso, aí o médico me deu alta e tem muita questão espiritual. Tem pessoas que buscam a meditação, tem gente que faz yoga. No meu caso, foi na minha fé também. Então, sempre que eu estava em campanha na igreja, estava lá o pedido de cura da ansiedade, enxaqueca. Eu acho que isso conta muito, porque a gente tem em ter algo em que se apoiar, né? No meu caso, eu sinto que foi tudo isso, a junção da fé, do que eu acredito, né? No milagre, da cura, junto com a medicina, o conjunto faz as coisas acontecerem. E mudança do estilo de vida. A Karina mudou até o quintal de sua casa. Todo esse verde não está aí por acaso. É uma forma dela se conectar com a natureza e com Deus. Contemplar o belo, que às vezes está ali bem pertinho da gente, sem que percebamos. Valorizar cada instante de nossa existência. Amar ao próximo e não se preocupar com o amanhã. São fatores que podem deixar nossa rotina menos desgastante e mais colorida, evitando assim emoções indesejadas. Ao contrário disso, gerando emoções positivas que vão refletir em formato de saúde em nosso organismo. Excelente matéria. Você viu, não é? A produção do programa Vida e Você tem se esmerado nessas matérias, tem sido muito boas. Tem reprise também, todas as quartas-feiras, às 9 da manhã. Então, você pode pegar novamente a matéria, pegar novamente o programa, às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Então, você viu que doenças psicossomáticas podem acontecer com todo mundo. São uma somatória dos problemas da nossa vida. Tem como causas, eu tenho aqui, olha, sobrecarga profissional. Quantas pessoas adoecem pela sobrecarga profissional, pelo estresse no ambiente, por causa de um chefe, daqueles chefes usados pelo diabo, né? Infelizmente existe isso. Por causa do assédio moral no trabalho. Então, a sobrecarga no ambiente de trabalho
pode acarretar numa doença psicossomática, sim. Eventos traumáticos que acontecem na nossa vida, perdas, às vezes coisas que nós não esperávamos que fosse acontecer, mas aconteceram, não é? Quantas pessoas, depois de um evento traumático, depois da Covid, desenvolveram uma depressão, ou desenvolveram uma gastrite, desenvolveram uma enxaqueca, não é? Enxaqueca é clássico, né, gente? É só você passar uma semana de estresse que no final de semana dá a tal da enxaqueca, dá a tal da dor de cabeça. Vítimas de violência psicológica, sofrimento psicológico de qualquer tipo, associado à dificuldade de falar sobre o assunto. Então, o problema não é a comida que você come, o problema é a angústia que você engole. É isso. As doenças psicossomáticas existem e, como foi muito bem abordado na nossa matéria, eu quero inclusive agradecer aos especialistas que participaram da matéria, a neuropsicóloga Luciana Borges, o psiquiatra Wesley Assis, a Karina Souza, que tem ansiedade e enxaqueca, né, Karina? Você sabe bem o que é esse sofrimento e é biomédica também. Muito obrigada por terem participado da nossa matéria.